boa tarde meninas, tudo bem? Então estou de volta. Dessa vez agora eu vou mostrar meu lado de culinária, que eu gosto muito também. Então hoje eu vou fazer uma rosca doce bem simples, qualquer um pode fazer, muito simples e rápido. Então pessoal, essa vai ser os ingredientes da rosca: 3 ovos. Agora 6 colheres de açúcar cheio, meio copo americano de óleo, uma colher bem cheia de margarina, depois vem o fermento, um pacotinho. Eu coloco só um, sempre uso só um, porque dá 1 quilo certinho de farinha. Aí eu esquentei 1,5 copo americano de leite e 1,5 copo de água. Eu gosto de misturar porque quando eu misturo o leite com água, ele fica mais macio, não fica aquela massa pesada, sabe? Como eu gosto da massa bem leve, aí eu misturo com água. Aí mexo todos os ingredientes bem, junto tudo e adiciono um pouquinho da farinha para dar tipo uma consistência para mexer, né? Aí incorporo todos os ingredientes e vou adicionando a farinha aos poucos. Essa massa, ela vai ficar bem mole, assim, ela não vai ficar aquela massa bem firme. Ela vai ficar meio assim pegajosa ainda no final. Vocês vão ver. Aí, só que o interessante é que eu não coloco a mão na massa para amassar, porque ela fica bem molinha. Eu acabo aqui mexendo só com a colher mesmo. Eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo bem. Eu acho muito simples essa rosca, ela fica uma delícia. Ela faz sucesso. Eu vou adicionando aos poucos. Ela vai dar quase, geralmente sobra um pouquinho ainda no final da farinha, de 1 quilo. Essa receita é para 1 quilo de farinha, na verdade. Vou misturando bem. Ó, você já vê que ela começa a ficar pesada, vai pesando, mas é assim mesmo. Pra mim não precisar colocar a mão, daí vou mexendo com a colher. Aí mais um pouco. Aí eu vou percebendo que ela vai ficando cada vez mais pesada e querendo desgrudar da bacia. Ela pesou bastante agora. Aí vou mexendo mais um pouco. E deixo um pouco para me colocar na pedra, né? Para poder dividir em 3 partes e para fazer a trança. Até na hora de fazer a trança ela fica bem assim molinha, meio complicadinha, mas só que depois você vai ajeitando, e como ela vai crescer, as imperfeições saem tudo depois. Agora misturei bem, tá bem misturadinho os ingredientes. Agora tá no ponto exato. Ela fica bem firme, porém bem macia ainda pega um pouquinho na mão. Esse é o ponto dela. Depois que eu fiz essa parte, agora eu coloquei na pia, coloquei um pouquinho de farinha aí na pedra da pia. Dou mais uma mexidinha nela para poder ela não grudar muito, porque eu vou cortar em 3 partes. Aí eu coloco só por cima um pouquinho a farinha. Aí eu ajeito bem e vou dividir em 3 partes, que eu vou fazer uma trança daí. Aí ajeito bem para ela fica bem molinha daí.
Tem que ter um pouquinho de farinha em cima. Já no meio a farinha não vai, ela fica só por cima, para ele poder trabalhar. Aí eu dividi em 3 partes. E vou fazer tipo uns rolinhos, 3 rolinhos daí para poder trançar dentro da assadeira daí. Tá, daí eu juntei as 3 partes, ó. Aí vai trançando, você vai ajeitando, porque ela é bem molinha, ela é meio até difícil fazer a trança, mas só que você vai ajeitando devagar, aí vai dar certo. Tem que ter bastante paciência aí nessa hora. Como ela não ficou muito firme, eu já fiz ela bem molinha para poder ficar bem macia por dentro. Aí quanto mais farinha você colocar, ela vai ficando mais durinha, né? Daí para fazer uma trança eu acho mais gostoso com a massa bem leve e macia, né? Ó, ficou meio desajeitadinha, mas depois quando ela crescer, ela vai ajeitando a assadeira. Ela vai crescer bem. É, com jeitinho você consegue. Ó, ela já tá pronta, já coloquei na assadeira. Agora eu só vou esperar para ela poder crescer. Então, enquanto a rosca cresce, eu vou preparar o recheio dela. Vai ser a cobertura e o recheio, que é uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite. Eu coloco a mesma medida de leite porque quem quiser é opcional colocar uma garrafinha de leite de coco. Eu prefiro leite. Aí fica no gosto de cada um, né? A mesma medida de leite, não ficar muito doce, sabe? E eu comprei um pacotinho assim de 100 gramas de coco ralado adoçado. Porque eu uso um pouquinho mais da metade do pacote, eu uso para pôr no recheio. E depois eu salpico em cima, para deixar bem bonito. Misturado tudo, enquanto a rosca cresce, depois só colocar por cima quando ela estiver assada. Aí misturei bem. Ó, ficou bem grossinho ainda o leite com o leite condensado. Pessoal, você viu que praticamente ela dobrou de volume, né? Ela tá crescendo há mais ou menos 1 hora. Aí eu já vou colocar para assar no forno que eu já liguei a 180 graus. No começo eu deixo 180, depois eu aumento um pouquinho, vou para 200 graus, asso ela, não muito para não ficar cru por dentro, né? Já mostro para vocês. Então agora que a rosca tá assada, ó, ficou bem dourada, cresceu. Apesar do clima daqui de Curitiba tá bem frio, mas até que cresceu. Aí eu faço umas aberturas para entrar mais o recheio. Porque na hora que ela cresceu, ela deu uma fechadinha na trança, né? Aí eu abro alguns furos nela. E vou regando com aquele recheio que eu fiz. E aquele recheio esse recheio que eu fiz, eu coloquei uma lata de leite condensado, como eu disse, e uma de leite, a mesma medida. Porque eu gosto de bem úmida a rosca e não tão doce. E se você que gosta mais doce, você pode pôr só meia de leite daí. Uma de leite condensado e meia de leite daí. Fica bom também, para quem gosta de bem doce, né, o recheio. Eu gosto um pouco assim mais suave e mais úmida. Daí eu coloquei uma lata de cada. Aí vou regando por toda ela. Abro bem com a colher para poder entrar bem nas aberturas, para entrar o recheio dentro. Nossa, ela é super fácil de fazer essa rosca. Tipo, não tem segredo nenhum. Aí depois que eu coloquei todo esse recheio, eu coloco o coco em cima. Aí vai a gosto também, se a pessoa não quer muito, pode pôr, ou se não quiser pôr coco também, fica a critério daí.
Gente, agora eu vou experimentar pra ver como ficou. Então, como tá quentinho ainda, eu gosto de comer com um pouquinho de margarina. Ó, uma delícia, pode fazer.